O que é depressão existencial? 15 sinais de que você pode ter. Se você é altamente sensível, pensa e sente profundamente e é incomumente perceptivo, provavelmente tem, ou já teve, depressão existencial. A depressão é um tópico sobre o qual frequentemente se fala. Ouvimos acerca de remédios, teorias e histórias o tempo todo. Mas poucas pessoas ouviram falar de depressão existencial. Isso porque aqueles que sofrem dela podem se sentir tremendamente alienados e subrepresentados. Existem vários tipos de depressão e podem ser categorizados da seguinte forma: depressão situacional, causada por eventos externos, como morte, tragédia, perda de emprego, etc. Depressão hormonal, causada por um desequilíbrio interno de processos químicos. Depressão biológica, desencadeada pela genética. Depressão sazonal, causada pela mudança das estações, como acontece no transtorno afetivo sazonal. Depressão intrapessoal, causada por crenças e percepções tóxicas, que levam a baixa autoestima. E a depressão existencial, causada por uma falta de significado e conexão com a alma. Neste vídeo, exploraremos apenas a depressão existencial e como você pode lidar com ela. Visto que é uma forma incomum de depressão, que não responde bem ao tratamento normal, meu objetivo é ajudá-lo a enfrentá-la com compaixão. Como alguém que experimentou a depressão existencial antes, eu quero que você saiba que pode fazer ela ir embora de vez. O que é, afinal, a depressão existencial? Em suma, a depressão existencial é um tipo de emergência espiritual. É paralisante, profunda, abrangente e altamente pessoal por natureza. A maioria das pessoas que experimenta depressão existencial sentem-se entorpecidas, perdidas e vazias por dentro. Essas pessoas tendem a ser pensadoras, sentimentais e filosóficas profundas, que desejam compreender o significado da vida. Clinicamente, a depressão existencial cai em uma área cinzenta, pois muitas vezes é classificada como não causada, embora às vezes possa ser desencadeada por crises internas ou externas. Em seguida falarei de 15 sinais que demonstram que você pode ter uma depressão existencial. 1. Pensamentos profundos contínuos sobre o significado e a natureza da vida. 2. Desejo intenso de responder a perguntas aparentemente sem resposta, como qual é o propósito da existência? O que acontece após a morte e por que nasci? 3. Insatisfação intensa com o estado da sociedade. 4. Sentir-se desconectado dos outros, tendo poucos ou nenhum amigo. 5. Sentir-se incompreendido e em um nível diferente dos outros. 6. Solidão crônica e profunda. 7. Sensações de estar morto, entorpecido ou vazio por dentro. 8. Desinteresse no contato social, porque parece superficial. 9. Humores melancólicos. 10. Ansiedade. 11. Perda de interesse em atividades usuais. 12. Falta de entusiasmo ou motivação. 13. Baixa energia e fadiga crônica. 14. A crença de que a maioria das coisas são fúteis ou sem sentido. 15. Contemplação ou tentativa de suicídio. Com quantos desses sinais você pode se identificar? Por que a depressão existencial não pode ser curada com métodos usuais? Se você está sofrendo de depressão existencial, provavelmente já foi encaminhado ou procurou a psicoterapia. É provável que não tenha funcionado para você e, não importa a quantidade de medicamentos, aconselhamento ou análise que tenha feito, seus sentimentos nunca foram embora. Se for esse o caso, você provavelmente se sente ainda mais desesperado e sozinho do que antes. Mas o verdadeiro fracasso não reside em você, mas na profissão psicoterapêutica e no tratamento cego de toda depressão como uma só. Escreveu um autor acerca disso. O perigo da depressão no adulto superdotado é que para 99% dos profissionais de psicologia depressão é depressão. Assim, alguém que se apresenta com depressão é drogado e tratado para depressão. Desculpe. É errado. Mas obrigado por tentarem. A depressão existencial não pode ser curada com os métodos usuais, porque não é biológica ou hormonal, é de natureza espiritual.
Por espiritual, quero dizer que tem a ver com a preocupação profunda e minuciosa com a natureza da vida, morte e seu significado. Na verdade, a depressão existencial e a sensação de estar separado do divino, Deus, e da alma andam de mãos dadas. O que causa então a depressão existencial? Então, se a depressão existencial não é como a depressão normal, qual é a fonte dela? Como falei anteriormente, a compreensão clínica da depressão existencial é a de uma doença mental vaga e não causada. Em outras palavras, não é externo, biológico, sazonal, hormonal ou relacionado à autoestima. Mas esta é uma definição extremamente superficial e baseada no insight limitado do profissional de psicoterapia. Como alguém que lutou pessoalmente contra a depressão existencial no passado e ajudou outros com o mesmo problema, posso dizer inequivocamente que a depressão existencial é uma crise da alma. É um sintoma da noite escura da alma. Se você não sabe o que é a noite escura da alma, é um período da vida em que despertamos para a profunda desconexão que temos com nossas almas. Essa profunda desconexão também é conhecida como perda da alma. Nossa alma é nossa natureza mais profunda e verdadeira, nosso eu essencial, mais autêntico. É nossa fonte de amor, alegria, criatividade, compaixão e interconexão espiritual. Quando perdemos o contato com nossas almas, perdemos o contato com nossa divindade inata. E quando perdemos o contato com nossa divindade, nos sentimos perdidos, sozinhos e vazios por dentro. É a isso que as culturas xamânicas se referem como fenômeno da perda da alma, e a perda da alma está na raiz da depressão existencial. Portanto, aqui temos 3 experiências que estão todas interconectadas. A depressão existencial é causada pela perda da alma. A perda da alma é o que causa a noite escura da alma. A noite escura da alma foi originalmente falada pela místico São João da Cruz do século XVI. Ele descreveu como um período da vida em que a alma anseia por se reconectar com Deus ou Espírito. Embora a noite escura da alma seja uma experiência dolorosa e atormentadora no início, na verdade é um motivo para comemoração. Eu sei que isso parece loucura, mas você finalmente está despertando. Para muitas pessoas, a noite escura marca o início da jornada sagrada de volta à totalidade e à unidade espiritual. Mas voltando à perda da alma. Então, como experimentamos a perda da alma em primeiro lugar? A perda da alma e, subsequentemente, a depressão existencial acontecem por uma série de razões. As causas comuns de perda da alma incluem condicionamento social negativo, trauma de infância, experimentando uma tragédia ou sofrimento, passando por uma mudança grande e repentina de vida, viver sem alma, por exemplo, ser criado com valores fracos, trabalhar em um emprego trivial, fazer escolhas que não estão alinhadas com a alma, etc. Lembre-se de quando você começou a sentir a depressão existencial. Alguma experiência grande, traumática ou perturbadora veio antes dela. Normalmente, você pode remontar a algo definido que a desencadeou, embora não se preocupe, se não puder, pode ser reprimido mentalmente. Compreender o que causou sua depressão existencial é o primeiro passo para encontrar a sua paz interior. Sempre descobri que pessoas sensíveis tendem a experimentar depressão existencial em um grau mais alto do que a população em geral. Afinal, a sensibilidade nos permite sentir o que outras pessoas geralmente não sentem. Normalmente é por isso que os que sofrem de depressão existencial se sentem tão isolados e incompreendidos. Eles realmente estão em outro plano de existência em relação à população típica. No fundo, quem sofre de depressão existencial é sempre em alguma forma um indivíduo talentoso, um poeta, artista, empata, alma velha, filósofo, curador, místico ou sábio em formação. Como essas pessoas encontram poucos lugares, a que chamam de lar em nossa sociedade atual, não é de admirar que se sintam naturalmente perdidas, sozinhas e desconectadas. Com o intuito de o ajudar, falarei agora de 8 maneiras de superar a depressão existencial. Superar a depressão existencial geralmente leva tempo, embora tenha havido casos em que ela desaparece imediatamente, como durante experiências místicas, por exemplo. Mover-se por este lugar escuro requer gentileza, coragem, vontade de buscar apoio e persistência.
Aqui estão algumas dicas e práticas úteis, que podem ajudar a aliviar o seu sofrimento, com base em minha própria experiência. 1. Dê à sua dor um significado ou propósito superior. Aprenda a ver sua infelicidade e falta de sentido sob uma luz diferente. Reestruture-a. Foi aqui que ser apresentado ao conceito de perda de alma e noite escura da alma me ajudou imensamente. Percebi que tudo isso era uma jornada, não apenas um poço sem fim de sofrimento. Que significado ou propósito superior você pode encontrar nesta dor agora? 2. Perceba que a mente é limitada. É natural que desejemos todas as respostas na vida. Mas foi isso que descobri: quanto mais respostas você obtém, mais perguntas você faz. A mente é um ciclo sem fim, um labirinto sem fim de perguntas, pensamentos e mais perguntas. Mas é o seguinte: a mente não é tudo que existe para a vida. Não caia na armadilha de fazer da mente e da busca intelectual por respostas o seu Deus. A mente é apenas uma camada de existência e pode realmente impedir você de viver. Como o autor Soren Kierkegaard escreveu certa vez, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. Encontre maneiras de se envolver mais na vida. Adote alguns passatempos ou atividades ativas que lhe proporcionem novas habilidades. Comece pequeno e dê passos de bebê. 3. Pare, pause e fique quieto. Se você já leu obras de pessoas iluminadas, descobrirá uma mensagem importante. A paz pode ser encontrada a cada momento. E esta não é uma promessa de um fada do ar, é uma realidade que você pode experimentar em primeira mão. Mas requer paciência, quietude e dedicação. A meditação é uma das melhores maneiras de experimentar essa paz profunda, eterna e duradoura. Tente dedicar pelo menos 10 minutos por dia a essa prática. Existem muitos aplicativos para celular que podem ajudá-lo a começar. Se você tem uma percepção negativa da meditação, tente experimentar diferentes tipos, como varredura corporal, mantras, bondade amorosa, meta e meditação com insights, para ver o que é melhor para você no momento. 4. O que preenche sua alma de fogo? Se você não consegue responder a essa pergunta, pense na sua infância: o que você amava fazer? Se você ainda não tiver certeza, explore diferentes campos e tópicos de interesse. Descobrir qual é a sua paixão e o que o deixa animado por estar vivo é uma maneira maravilhosa de superar a depressão existencial. Ter um significado ou missão pessoal a cumprir ajudará a dar maior profundidade à sua vida. 5. Alimente-se com autocompaixão. O que você está experimentando pode ser uma provação terrivelmente dolorosa e solitária, então seja gentil com você mesmo. Dê a si mesmo permissão para desacelerar, criar um espaço seguro e praticar o autocuidado. Comprometa-se a liberar velhos padrões, pensamentos, crenças e até mesmo pessoas que não apoiam o seu bem-estar. Aprender como cuidar de sua criança interior ferida é um ótimo lugar para começar este trabalho. Ao manter espaço para essa parte delicada de você mesmo, sua depressão existencial não o afetará tão profundamente. 6. Conecte-se com outras pessoas, animais e a natureza. Conseguir um animal de estimação é um ótimo lugar para começar. Os cachorros, em particular, nos dão amor incondicional e nos ajudam a sair do vazio escuro, que é a depressão existencial. Além disso, tente se conectar com a natureza. Saia com uma xícara de chá relaxante, observe o céu, os pássaros, as árvores, a chuva e o sol. A natureza pode ser muito relaxante. Na verdade, se você mora perto de uma floresta, tente tomar banho na floresta. Essa é uma prática japonesa de usar a natureza para acalmar o sistema nervoso. Gradualmente, você poderá chegar a um terapeuta que compreenderá genuinamente o que você tem. Tente procurar um terapeuta espiritual, ou que trabalhe com pessoas que sofrem de emergência espiritual. Além disso, tente simplesmente pesquisar por terapeutas ou conselheiros de depressão existencial. Existem muitos terapeutas em todo o mundo que fazem sessões online, se você não conseguir encontrar um em sua área local. 7. Explore o resgate da alma. O resgate da alma é uma ferramenta xamânica e psicoespiritual para reintegrar partes perdidas de sua psique e redescobrir mais a sua totalidade interior.
Existem inúmeras formas de resgate da alma, como trabalho de espelho, terapia de sistemas familiares internos, visualização guiada, respiração e muito mais. 8. Assuma responsabilidade por sua felicidade. Nenhum progresso ou mudança autênticos na vida podem ser feitos sem assumir a responsabilidade por si mesmo. A vida é multifacetada. Sim, existe escuridão, mas também existe luz. Sim, existe depressão, mas também existe alegria. Aprenda a honrar os dois lados e a encontrá-los na vida cotidiana, e você experimentará mais integridade e equilíbrio interior. Sim, é importante reconhecer questões existenciais profundas e sérias, mas também é importante reconhecer e respeitar a beleza da vida. Acima de tudo, compreenda que somos muito mais do que o ego limitado, que se sente pequeno e separado. Todos nós possuímos algo misterioso e poderoso dentro de nós. Chame isso de força de vida, chame de espírito, chame de eu superior, algo que está além da mente. Explorando a sua espiritualidade, irá ajudá-lo a compreender e experimentar isso por si mesmo. Eu realmente espero que este vídeo acerca da depressão existencial tenha ajudado a abrir algumas novas portas para você. Eu adoraria ouvir sua experiência com este tópico nos comentários. A sua experiência poderá ajudar muitas pessoas que lutam por aí com este tipo de depressão. Finalmente, se você está pensando em suicídio, por favor, procure ajuda imediata. Sua vida é um presente precioso e pode ser recuperado, transformado e curado, se você o permitir. Observe que este vídeo não tem por objetivo diagnosticar você de forma alguma, ele simplesmente oferece minha opinião e experiência. Em muitas situações, buscar ajuda profissional e tomar medicamentos prescritos não é apenas importante, mas crucial. Gratidão. Namastê.